Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. A artista gospel e também declarada pastora por muitos evangélicos, Ludmila Feber, faleceu na tarde de quarta-feira, dia 26 de janeiro, aos 56 anos de idade. E desde 2018, meus irmãos, ela estava encarando um câncer no pulmão que se espalhou por todo o seu organismo e levou ela ao falecimento. E antes de tudo, eu quero desejar as condolências para a família da Ludmila Feber nesse momento de luto. E meus irmãos em Cristo, não é de hoje que vocês já devem ter escutado de falsos pastores, falsas profetisas, pais de santo e outros tipos de pessoas nas redes sociais afirmando que Deus revelou para ela que tal pessoa estava no inferno. E depois de você assistir esse vídeo, pesquise rapidamente no YouTube aquele funkeiro famoso, o MC Kevin, que faleceu. Muitos falaram que ele está no inferno. Paulo Gustavo, o ator homossexual que faleceu de Covid, viram ele também no inferno. E você verá inúmeros vídeos de famosos que supostamente foram revelados por Deus, que eles estão no inferno nesse exato momento. Mas vocês sabiam que esses tipos de experiências não são novas? E, por exemplo, vocês têm conhecimento daqueles escritos apócrifos que não foram acrescentados no cânon na palavra de Deus? Ou você já escutou a falar sobre aquele livro chamado Apocalipse de Pedro? Já escutou sobre ele? Ele não foi escrito pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, por exemplo, meus irmãos, segundo historiadores, ele morreu no ano 67 depois de Cristo, ou seja, 34 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Pedro morreu no ano do reinado do imperador Nero e, segundo tradições muito antigas, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas por que contextualizar vocês a respeito disso? Porque o livro do Apocalipse de Pedro foi escrito no segundo século, meus irmãos, ou seja, mais de 180 anos depois da morte do apóstolo Pedro. E era algo muito comum na antiguidade que não possuía, por exemplo, direitos autorais do nome ou da imagem da pessoa, atribuir uma obra ao nome de alguma figura muito famosa para alguém difundir as suas ideias. Mas é importante ressaltarmos que a igreja sempre rejeitou esse tipo de prática. Paulo, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e verso 2, se eu não me engano, que pessoas estavam forjando cartas em seu nome. E a igreja de Tessalonicenses acreditou que era o apóstolo Paulo que escreveu essa carta para eles. E nós encontramos inúmeras vezes, por exemplo, na carta de Romanos, Tessalonicenses e em outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que ele assinalou de próprio punho, pois a prática, meus irmãos, de forjar cartas estava prejudicando a igreja de Cristo. E após a morte dos apóstolos, começou a surgir uma seita chamada gnosticismo, uma heresia que estava se infiltrando dentro da igreja de Cristo, e muitos ditos cristãos gnósticos dessa seita começaram a forjar inúmeros escritos em nome de Paulo, de Pedro, de Maria Madalena. E se vocês pesquisarem na internet, a coleção de livros apócrifos é muito vasta, mas esses livros nunca foram aceitos universalmente pelos cristãos, pois são falsificações, não fazem parte dos autores originais. E tendo contextualizado os irmãos a respeito de falsificações no mundo antigo, o Apocalipse de Pedro traz imagens acerca do inferno que não são encontradas nos livros canônicos ou os livros inspirados. E eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente uma citação que eu extraí desse livro apócrifo. Veja comigo. Então, homens e mulheres virão ao lugar preparado para eles, pois suas línguas com as quais blasfemavam o caminho da justiça serão suspensos. E vê novamente duas mulheres corruptas. Elas estão penduradas pelo pescoço com seus cabelos. E estas são os que prenderam seus cabelos, não para o bem ou para torná-los belos, mas para transformá-los em fornicação, para que possam enlaçar as almas dos homens à perdição. E essa é apenas uma citação desse livro apócrifo que eu separei para vocês. E cada uma das punições na visão
desse autor apócrifo está correspondendo às ações pecaminosas que as pessoas cometeram nesse mundo. Os blasfemos, por exemplo, são pendurados pela língua. E também nós encontramos nesse livro apócrifo, mulheres que realizaram aborto são atiradas num lago formado pelo sangue e vísceras de todas as outras punições até a altura do pescoço. E nós encontramos outros exemplos horripilantes que o autor apócrifo quer incluir na mente das pessoas. Mas, irmãos, isso foi falado por Jesus, pelos apóstolos ou por algum profeta do Antigo Testamento? Me responda, não. E como eu ressaltei nesse estudo, um livro apócrifo, depois de 150 anos da morte e ressurreição de Cristo, as pessoas estavam alegando que foram ao inferno ou tiveram alguma revelação secreta vinda de Deus sobre os tormentos e punições do inferno. O Apocalipse de Pedro, meus irmãos, como uma grande farsa escrita como se fosse o próprio apóstolo de Jesus Cristo, mostra que os falsos profetas, profetisas e todas essas loucuras que nós vemos em muitas seitas só provam que não há nada de novo, mas infelizmente, meus irmãos, muitos acreditam nessas baboseiras e mentiras do diabo. Aliás, o nosso Senhor disse: errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus, meus irmãos, foi a pessoa que mais falou do inferno. E o Filho de Deus, um homem tão amoroso, nos alertou com a mensagem do inferno eterno. E se quisermos saber o que a palavra de Deus fala sobre o inferno, nós devemos procurar nas Escrituras, não fora delas. Nós devemos consultar o que as Escrituras falam do inferno através da boca do Filho de Deus e não de homens mentirosos que têm sonhos demoníacos e visões satânicas. E por exemplo, meus irmãos, quando o nosso Senhor pregou aquele sermão sobre o rico e o Lázaro e os tormentos do inferno, ele explicou com essas palavras. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. E a palavra de Deus é muito clara que até uma criança compreende esses versos. Existe um grande abismo entre esse mundo, o inferno e o céu, meus irmãos. E nós não encontramos nenhum relato de algum homem de Deus nas Escrituras tendo esse tipo de experiência de ir ao inferno. E muito menos nós não encontramos nenhuma palavra vinda do próprio Cristo, de alguém no inferno, vindo até aqui se comunicar conosco. E indo agora à conclusão do estudo, eu quero mencionar que eu tinha muitas discordâncias a respeito do ministério e atos proféticos da Ludmila Feber, seu chamado como pastora, pois isso não é bíblico, mas apesar de todas as discordâncias, só Deus, o justo juiz, que é 3 vezes santo, sabe o destino final dessa mulher.